Eles estão zombando da minha forma de andar, da minha maneira de andar. Eu sinto dores tremendas o dia inteiro. Nós estamos entrando amanhã contra esse cidadão, já está identificado por nós. O que o senhor acha que vai acontecer após essa reunião de milhares de pessoas e as mensagens que o senhor, junto com o presidente Bolsonaro e outros deputados e governadores lançaram lá do trio lá de Copacabana? Eu quero, assim, é irretocável, né? O movimento, como movimento das pessoas que se deslocaram, que já viveram, né? Uma crueldade no dia 8 de janeiro, onde inocentes foram encarcerados, homens, mulheres. Nós temos hoje uma geração de órfãos, uma geração de viúvas, né? É a saber, o simbolismo da família do Clesão, e tantos outros que pagaram e estão pagando, ainda estão encarcerados por uma tornozeleira eletrônica, esperando a sua sentença de 14 anos, de 15 anos, de 17 anos, né? Só tem dois ali no meio dos que já foram julgados, que um tem uma pena de 3 anos e pouco e o outro com uma pena de 1 ano, mas todos esses, e assim, irretocável, né? E não há o que falar contra a multidão que lá estava, se deslocando dos seus estados e os estados se manifestando, se com muita gente ou com pouca gente, mas todo o país mobilizado, infelizmente, de uma forma paradoxal, pedindo anistia para quem não cometeu crime, para quem foi preso sem cometer um crime, pedindo anistia para quem quebrou um vidro ou quebrou uma cadeira, não é? E existem, no nosso ordenamento jurídico, existe pena de prestação de serviço, seja lá o que for, para alguém que comete um delito que não tem nenhum tipo de letalidade. Se isso tem letalidade, a letalidade maior já foi cometida botando fogo na esplanada dos ministérios. Agora, não, ali foi só um movimento de pessoas, né, que se movimentam e que querem chegar ao poder. E até é irônico isso, porque uma mulher que escreve com um batom "perdeu o mané", ela eterniza uma frase falada pelo presidente do Suprema Corte. Ela não criou essa frase, né? Agora quer falar porque ele escreveu na estátua, não tem problema. E quem botou fogo na estátua de Borba Gato? Num monumento. Quer dizer, essas pessoas, nada, elas não são nem colocadas, elas não foram nem incriminadas, elas não foram julgadas, elas não foram colocadas numa cela, não foram separadas das suas famílias. A esplanada dos ministérios, o próprio Supremo já viu isso, a tentativa de invasão do MST, o MST que invadiu a Câmara dos Deputados, os black blockers colocando fogo em tudo, e nada disso não passou de um simples movimento. Então é o seguinte, a coragem do povo de ir para a rua, não é? Eles desclassificaram, uns dizendo, os inteligentes, não é? Da USP, que lá tinham apenas 18 mil pessoas. Na verdade, tinha 400 mil pessoas. O que diz a Polícia Militar de São Paulo, e quem estava de cima do trio vendo como eu, e que tem noção de movimento. Então eu via na alegria e a esperança de um povo. Quem desce ali, eu gastei mais ou menos 1h30 para poder chegar no hotel, depois que desci do trio, de tanta gente, e você vê a esperança no coração das pessoas. A coragem delas de vir para as ruas, isso muda toda uma situação. Há que o Supremo refletir, até porque tudo que o Supremo tem não existe. É pueril, é fútil. O relatório do Gunê é um encontro do nada com coisa nenhuma. Alguém não pode trocar a sua história. E o Gunê sempre teve uma história, de quem o conhece, de bom professor, o chama de mestre. Então, como alguém troca a sua história por escrever uma peça? Eu havia dito num vídeo de que era uma peça de ficção, mas ficção está com Steven Spielberg. Ele não tem essa capacidade de Steven Spielberg. O que ele escreveu é coisa assim. Eu não sei, eu não tenho uma palavra para explicar, mas é uma coisa para a gente rir. Não dá nem para contar para criança, mas com um título bem sugestivo: O Encontro do Nada com Coisa Nenhuma. Olha, a gente está cansado de falar. Alexandre de Moraes. Então, o Jair Bolsonaro, para o povo brasileiro, está sendo julgado pelo
Ele é vítima do sistema e está sendo julgado pelo regime. Porque o Brasil hoje já vive um regime ditatorial. Nós estamos dentro de um regime. E o regime se fechou no momento em que o governo muda o seu ministério, indica uma dos seus, né, que acreditam nas mesmas teses, isolando definitivamente as duas casas, que é o Senado, né, que é um dos grandes pecadores desse momento, é um grande devedor desse momento ruim que o país está vivendo, porque nunca reagiu, nunca se posicionou, muito pelo contrário, Rodrigo Pacheco passou o pano inteiro para a sandice e as brutalidades e a crueldade praticada pelo Supremo na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, ele verbaliza porque aquilo ali é uma organização onde ele é o CEO dessa organização, ele fala em nome de todos, ele não está vivendo isoladamente, não estou falando de todos, tem ministros ali que não concordam com ele, e o sistema, então, o regime, vai julgar Jair Bolsonaro, Flávio Dino, parte do regime. Zanin, o advogado, é que está marcando, o advogado do Lula. Ora, isso não tem o menor sentido. Carmen Lúcia. Quer dizer, todo conjunto desse regime é que vai julgar Jair Bolsonaro. Por conta de qual crime? Falou com o embaixador. Falou mal das urnas. As urnas têm sensibilidade. As urnas têm coração, têm sentimento. Não dá para falar mal delas, porque aí é uma ofensa. Seria as urnas seres humanos? As mesmas urnas que Flávio Dino falou mal. De que o Lupe, que entrou pedindo a cassação e pedindo a inegibilidade de Jair Bolsonaro, falou mal. E que todos já falaram. Que eu já falei e continuo falando, eu posso desacreditar nas urnas. Qual o crime de Jair Bolsonaro? Dizer que Jair Bolsonaro falsificou uma cartela de vacina? Não existe, não há nada que pegue. Não há nada que pegue. Não há nada, não é um crime cometido. E na minha cabeça, não sou jurista, Jair Bolsonaro nunca esteve inelegível. Ele sempre esteve elegível. E isso é a compreensão que você tem das pessoas quando aperta a sua mão. Então, para mim, isso vai mudar alguma coisa. Eu confio em Deus. O Deus que eu confio, que não é o Deus deles, não é o nosso Deus, Constantino, que é o Estado, e que o sistema há de entender que se eles botarem a mão em Jair Bolsonaro, duas coisas podem acontecer. Nada, como disse o pastor Silas Malafaia, ou pode acontecer tudo. Ou pode acontecer tudo. Se eles prenderem Jair Bolsonaro, pode acontecer tudo. Pode acontecer tudo. Então, a frase de Barroso, vencemos o bolsonarismo, ele foi desmentido em Copacabana. O que é o bolsonarismo? Jair Bolsonaro não é mais um CPF. Jair Bolsonaro não é um CPF. Não vou dizer que ele é uma ideia. Jair Bolsonaro é o próprio rosto de valores. É o próprio rosto daqueles que creem em Deus, dos cristãos que abominam a cultura da morte e são a favor da vida contra o aborto, contra a cultura woke, contra a ideologia de gênero, contra a pedofilia, abuso de criança, contra a bandidagem. Todos aqueles que lutam em favor de uma sociedade livre, de liberdade para a imprensa, liberdade de expressão. Eles não são mais os donos, eles não têm mais o monopólio da informação por causa das redes sociais. Então é o seguinte, eles falam de tudo e tudo para desclassificar um movimento legítimo, ordeiro e com milhares de pessoas. Milhares, acreditem. E eles estão dizendo que flopou. Então, meu sentimento é que a gente fica achando que eles não se amedrontam e cada vez mais eles dobram a aposta. Eu tenho um sentimento de que, na verdade, eles perceberam que o povo brasileiro está destemido, que o povo brasileiro, por conta da injustiça, e eu sempre disse, esse adubo de injustiça que estão semeando no Brasil há de fazer levantar uma grande floresta de homens e mulheres nascidos desse adubo de injustiça,
ainda dentro desse momento, para enfrentar esse momento. E a amostra estava lá, em Copacabana, e é o que vai acontecer também na Paulista, no dia 6, né? O povo brasileiro completamente destemido e dizendo ao Supremo: vocês estão errados, Jair Bolsonaro, ele não é mais um CPF, vocês estão julgando a todos nós, tudo o que estão fazendo é contra todos nós, e certamente nós não vamos nos calar. Esse é o meu sentimento. Eles não têm nada para falar, eu quero aproveitar aqui, Constantino, o pessoal do Bradock, pela oportunidade também, e dizer que até o senador Cajuru, não é, que é da base do governo, e quero cumprimentá-lo, porque ele fez uma defesa citando o meu nome hoje à tarde, o que eles tinham para falar. Porque eu falei, levei para lá o bastão de oração e mostrei que aquelas mulheres corajosas e os homens oravam 24 horas por dia e sem perder a esperança, cheio de força, e cantavam: porque ele vive, posso crer no amanhã. Não, nem citei o Supremo. Na verdade, só falei das pessoas presas que eu estive, que eu visitei, que eu estive, que eu acompanhei em todo o tempo, toda dor, todo sofrimento, mas de mulheres fortes, de homens fortes, de brasileiros que não abriram mão das suas convicções. Então, um ator da Globo, meu pessoal, os advogados já descobriram, um ator dessa emissora aí, fez uma montagem zombando da minha paralisia. Eu sou paralítico para a ciência. Eu tirei um tumor na medula, eu tenho uma coluna que é um enxerto de titânio. Fiquei um ano, o ano de 2000, fui operado em 2000. Em 2001, eu passei um ano para andar, não é? Por uma promessa de Deus na minha vida, eu não tenho condição de andar, ainda não tenho sensibilidade nos pés, não é? E tenho uma coluna que é um enxerto de titânio, e agora, esse ano, me internei para poder colocar uma prótese no joelho direito, onde eu fiquei com um passivo da lesão da minha medula. E eles simplesmente zombando do meu passivo, da minha enfermidade, da minha lesão, colocaram esse ator da Globo, nós já identificamos, estamos entrando com o processo amanhã, dizendo que eu estava bêbado. A minha história: eu tenho 43 anos, Constantino. Eu tenho 43 anos, a sua audiência. São 40 anos tirando pessoas da rua e 43 de instituição. 40 anos, eu, minha esposa, minhas filhas, a minha história é tirando bêbados da rua. Eu nunca coloquei uma gota de álcool na minha boca. Eu nunca tomei um gole de vinho. Até vinho. Eu só bebo água. Eles estão zombando da minha forma de andar, da minha maneira de andar. Eu sinto dores tremendas o dia inteiro, e que eu sublimei essa dor por ter ganhado de Deus o privilégio de ficar em pé. E ainda pratico, treino muito, mesmo com essa dor. E ele se encarregou, esse esquerdista, esse débil, não sei se dá para considerar dessa forma, e aí eu quero ver. Isso é uma fake news. Nós estamos entrando amanhã contra esse cidadão, já está identificado por nós, se realmente ele vai ser colocado dentro do inquérito das fake news pelo ministro Alexandre de Moraes, por estar debochando de um quadro, né, em que eu vivi, perdi movimentos, não é, pela minha dificuldade com a minha marcha, com o meu jeito de andar, e colocou lá no X, à esquerda, os petistas, ele, certamente mandado por alguém. Então eles não tinham nada para falar, porque o movimento, a movimentação foi irretocável em Copacabana. Então eles tinham que inventar isso, me colocando ali como um bêbado, como um alcoólatra, sendo que eu nunca coloquei uma gota de vinho, nem vinho na minha boca, só tomo água mesmo. E Deus sabe da minha luta, como minhas filhas foram criadas. Quando Magda nasceu, minha primeira filha, nós já tínhamos drogados dentro de casa, dormindo na sala, em colchonete. E eu tenho uma história de vida. Então eles resolveram me atacar na minha história de vida, né? Na minha luta de vida, né? E na minha enfermidade. E essa é a prova mais contundente
de que o evento ele foi corajoso, um evento corajoso, de gente corajosa, de gente esperançosa, de gente que ama o Brasil e sabe que com a boa mão de Deus, certamente nós não entraremos e não seremos eternamente escravos na Babilônia. Então, é só o que eles falam sobre o movimento, sobre a quantidade de pessoas ou não, até chegar a essa zombaria à minha pessoa, é simplesmente fake news. E Jair Bolsonaro certamente não está sendo julgado por uma corte, não está sendo julgado por juízes, de maneira nenhuma. Ele será julgado por militantes de esquerda e que estão a serviço do regime. Eu queria lembrar para os amigos de Campo Novo, do Parecis, que o deputado Salles, o Nicolas Ferreira, o Richard Rasmussen estarão em abril, protagonizando, prestigiando e palestrando na feira Parecis Super Agro, no maior chapadão agricultável do mundo. Então, uma das maiores cidades do agronegócio de todo o Brasil vai receber o deputado Salles, Nicolas Ferreira e Richard Rasmussen. Então, siga o Instagram do evento Parecis.superagro, vai aparecer aqui embaixo o nome do Instagram para seguir. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.